Bom dia, meu querido escovador de bytes. Estamos aqui de novo no The Byte Creator, aproveitando esse dia chuvoso e frio do Rio de Janeiro para dar aquela escovada nos bytes que a gente gosta muito. E hoje vamos para mais uma aula de algoritmo. Então, na aula anterior, a gente aprendeu o que era uma variável. Nós também aprendemos duas estruturas básicas de controle, uma estrutura de decisão e uma estrutura de repetição. Olha o Luke aqui, que já está interessado no assunto. E nós também identificamos o básico da entrada e saída, né? Nós aprendemos aquele comandinho imprima e aquele comandinho receba, que são as informações que a gente precisa para ter entrada e saída com o computador. Então hoje nós vamos abrir o nosso algoritmo, que a gente parou na última aula. Tem link aqui na descrição, lá embaixo na descrição, tem link para as aulas anteriores. Se você quiser acompanhar as aulas anteriores, nós temos uma playlist de algoritmos, então se você seguir a playlist do início até o fim, você vai ver as aulas na sequência correta, que é a sequência que eu espero que seja mais fácil para vocês aprenderem as coisas. E na aula de hoje vamos falar sobre comandos básicos que você precisa saber na hora que você for lidar com um algoritmo. Então hoje nós vamos aprender sobre o comando de atribuição, operadores aritméticos, operadores lógicos e operadores relacionais. E com isso, com esse conhecimento, eu espero que a gente consiga finalmente terminar o nosso algoritmo de descascar batatas e partir para voos um pouco mais avançados. Depois, quando a gente terminar o nosso algoritmo de descascar batatas, a gente vai poder implementar ele lá na outra playlist, naquela playlist de programação básica. A gente vai pegar vamos pegar esse algoritmo e vamos implementar em Basic para vocês verem como é que a gente traduz toda essa coisa de algoritmo para uma linguagem de programação real. Então vamos embora, galera. Vamos para o quadro branco que a gente tem muita coisa para falar hoje. Então vamos lá, pessoal. Esse aqui é o algoritmo, a gente deixou na última aula assim. E agora falta, para a gente terminar o algoritmo, falta a gente olhar algumas coisas aqui. E durante a resolução dessas, por exemplo, essas condições que por saia é clara, nós vamos apresentando os comandos básicos que são necessários. Então aqui de cara a gente já tem aqui as variáveis inteiras, variáveis lógicas. E aqui a gente já tem o comando leia, né, que nós lemos quantas batatas devemos descascar e automaticamente já atribuímos esse valor lido aqui para a variável. Mesma coisa que com a saia clara. E aqui alguns imprimas informativos, né? Então aqui a gente chega na nossa estrutura de decisão, que é uma estrutura que vai decidir se esse código aqui que está entre o C e o fim C vai ser executado ou não. Para que a gente possa determinar se a saia é clara ou não, nós vamos ter um dos nossos primeiros. Então nós vamos ter que usar um operador relacional aqui para definir se a saia é clara ou não é clara. Então a gente tem esse booleano aqui, bol saia clara, que recebeu o valor se a saia é clara ou não. A gente precisa testar. Então como a gente tem o valor aqui no bol saia clara, a primeira coisa que a gente pega aqui é o bol saia clara, que é o booleano que a gente sabe que só pode ter os valores verdadeiros ou falsos. E aqui a gente vai usar o nosso operador relacional, que vai ser o igual. Em algumas literaturas, o operador relacional é igual. E em algumas literaturas, o igual é atribuição e o igual é o operador relacional. No Portugal, a gente usa o igual para ser o operador relacional, que vai comparar se esses valores são iguais. Então, para a saia ser clara, o valor de booleano saia clara tem que ser verdadeiro. Então aqui eu estou comparando. Se o valor booleano saia clara, que foi o valor digitado aqui pelo usuário no início, for V, ou seja, se ele digitou verdadeiro, então isso aqui vai ser executado, certo? E aqui a gente pode ter uma outra variável aqui chamada avental, bol avental, que vai indicar se a nossa queridíssima Rose está com avental ou não está com avental. Como a Rose ela começa sem avental, então a gente coloca aqui que o booleano avental começa como falso. Por quê? Porque ela não está usando avental ainda e ela só coloca o avental se a comparação de booleano saia clara com verdadeiro der verdadeiro, certo? Outros operadores relacionais que nós temos aqui, que nós poderíamos usar também, são, por exemplo, o diferente,
Ou seja, nós poderíamos, ao invés de comparar o booleano saia clara com verdadeiro, a gente poderia comparar com diferente de falso. Se o booleano de saia clara for diferente de falso, ele é verdadeiro, porque ele só pode ter dois valores, ou é verdadeiro ou é falso. Então isso aqui é uma maneira mais enrolada de ler e mais lenta de fazer a mesma comparação. Mas vamos usar o jeito correto aqui, que é o comparar com o verdadeiro. Além do diferente e do igual, nós também temos outros, como maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. E todos esses operadores aqui são operadores relacionais que a gente pode usar para fazer comparações de uma variável com uma grandeza ou de uma grandeza com uma grandeza. Normalmente nós usamos para comparar uma variável, que nesse caso aqui é o booleano saia clara, com a grandeza verdadeira. Se você quiser entender mais sobre esses operadores aqui, esses operadores relacionais, você pode ir lá na nossa playlist Lógica Matemática. Na playlist Lógica Matemática a gente fala bastante sobre comparações de valores. Então é bacana você dar uma olhada lá na playlist de Lógica Matemática para você entender um pouco mais disso aqui. E aí o que acontece? Quando aqui a nossa saia clara é igual a verdadeiro, ou seja, a saia é clara, ele vai executar tudo que está dentro do C. E o que está dentro do C é botar o avental. Botar o avental é você atribuir o valor verdadeiro ao avental. Então eu vou pegar aqui esse booleano avental, boa avental, e vou fazer esse símbolozinho aqui, que é o símbolozinho da setinha virada para a esquerda. E aqui, nesse caso, se a saia é clara, eu coloco o avental. Então eu coloco o valor verdadeiro no avental. Então aqui o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, Rose, você está de avental. Toda vez que o booleano avental for verdadeiro, ela está de avental. Toda vez que o booleano avental for falso, ela não está de avental. Aqui é o comando de atribuição. Aqui é o comando de comparação. Muito cuidado, porque as pessoas costumam se confundir muito com isso, tá? Tem linguagens em que o igual pode ser comparação e que o igual também pode ser atribuição. E aí você define se ele está comparando ou não, ou atribuindo pelo contexto. Então, por exemplo, se você vê uma coisa assim, A igual a A mais 1, o que isso significa? Isso aqui em Portugal significa A recebe A mais 1. Ou seja, ele está pegando o valor de A, somando 1 e atribuindo a variável A. Agora, se eu fizer alguma coisa assim, tipo A igual a 10, pode ser tanto uma atribuição quanto uma comparação. E aí depende da linguagem que você está falando. Por isso que muitas linguagens usam para comparação o igual. Porque o igual aqui, com certeza, é uma comparação. Enquanto aqui pode ser uma atribuição. Aí você tem que olhar o contexto para determinar se o cara está atribuindo ou está comparando. E agora, nós vamos ver aqui esse enquanto houver batatas na cesta. O que é batatas na cesta? A gente tem aqui esse int quantidade de batatas que me diz que eu tenho lá uma quantidade X de batatas que o usuário simplesmente clicou e jogou para cá. Jogou um valor aqui. Vamos supor que ele tenha digitado 20. Então eu tenho que testar se esse int quantidade de batatas for maior que 0. Então o que eu estou testando? Aqui o sinalzinho de maior, todo mundo sabe da matemática, né? É o mesmo sinalzinho da matemática. A boquinha sempre fica para o maior, então assim é maior e assim é menor. E aí, o que eu estou dizendo aqui? O Rose, enquanto a minha quantidade de batatas for maior do que 0, você vai fazer tudo isso aqui que está dentro do fim enquanto.
certo? Então, enquanto eu tenho mais batatas do que zero, ou seja, eu tenho além de zero, eu vou descascar uma batata e eu vou botar a batata descascada na panela. Descascar uma batata, a gente pode dizer que a gente removeu a casca de uma batata. Então eu posso chegar aqui e dizer para você, ó, quando eu descasquei a batata, a minha quantidade de batatas a descascar vai ser igual, que nesse caso aqui é uma atribuição. Então eu vou atribuir o meu inteiro quantidade de batatas a minha quantidade de batatas, que eu já tinha antes, menos 1. E aí, o que eu estou dizendo aqui? O Rose, você já descascou uma batata. Então, tira uma batata da quantidade de batatas que ainda faltam a ser descascadas. Então, aqui eu estou atribuindo a quantidade de batatas, a quantidade que eu tinha anteriormente, menos 1, porque eu acabei de descascar uma. E aí, eu tenho que botar a batata descascada na panela. A gente tem essa variável aqui, que é a int quantidade de batatas na panela. Certo? E aí, o que eu tenho que fazer? Como eu descasquei a batata aqui e botei a batata aqui na panela, aqui vai ser o oposto. Eu vou ter que atribuir aqui a quantidade de batatas na panela que eu tinha antes, que é 0. E como eu descasquei a primeira, eu tenho que botar 1 aqui, porque essa é a primeira que eu descasquei. Então aqui eu removi uma batata a ser descascada e botei a batata descascada na panela. E aqui eu expliquei para vocês o comando de atribuição e os comandos relacionais, onde eu faço comparações relacionais entre a quantidade de batatas e 0 e entre a saia clara e a grandeza verdade. Outra coisa que nós usamos aqui, nós nem nos demos conta, foi nesse menos 1 e esse mais 1 aqui. Esses operadores aqui é o que a gente chama de operadores aritméticos. O que são os operadores aritméticos? Os operadores aritméticos são aqueles operadores que nós usamos na matemática. Então aqui, ó, da mesma maneira que a gente tirou uma batata, esse aqui é o operador aritmético de diminuição, e nós somamos uma batata aqui, que é o operador aritmético da adição, nós também temos vários outros operadores aritméticos que nós podemos usar nos nossos algoritmos. Aqui é a soma e a subtração, que nós usamos, multiplicação, que é representada pelo asterisco, e divisão, que é representada pela barra. Algumas literaturas usam a barra invertida, que seria essa barra aqui, para fazer o resto da divisão. Outras literaturas usam para o resto da divisão a função mod, que seria assim, mod. E o que é esse resto da divisão? Vamos supor que eu pegar aqui 2. Outras literaturas também falam no sinal de percentual também. 2 mod 1 vai dar 0. Por que vai dar 0? Porque o resto da divisão de 2 por 1 é 0. Então, se você achar isso aqui, 2, resto da divisão 1, ou se você achar 2 mod 1, ou se você achar 2 barra invertida 1, na maioria das vezes isso aqui significa qual é o resto da divisão de 2 por 1. Outros símbolos que você vai achar com muito comum é a exponenciação também, né? Que algumas literaturas falam em asterisco, asterisco, ou o chapeuzinho para cima, né? Então, se você pegar, por exemplo, 2, asterisco, asterisco 2 é igual a 2 elevado a 2, que é igual a 4. E 2 ao quadrado é igual a 4. Outra coisa é a raiz. Normalmente o pessoal usa esse SQR, que é square root, né? Isso aqui é um acrônimo do inglês square root, que significa raiz quadrada. E as funções matemáticas todas, que tem um monte delas. Seno, cosseno, tangente, aí vai. Aí você vai lá na referência da sua linguagem de programação e vê quais as funções matemáticas que você tem para você poder usar. O importante é você saber que tudo isso aqui são operadores aritméticos para você fazer contas durante o seu algoritmo, e como essencialmente um computador é uma calculadora glorificada, nós essencialmente fazemos contas o tempo todo, então você precisa conhecer os operadores aritméticos, que são esses operadores aqui.
Então, já falamos de operadores aritméticos, já falamos do atribuição, que é quando você pega um valor e coloca numa variável. Então, imagine isso aqui, por exemplo, como sendo... Então, imagina aqui, quando você deu aqui inteiro int QT de batatas igual a 0, o que você fez? Você foi lá na memória do teu computador, tá? Vamos supor que esse quadradão enorme aqui seja a memória do seu computador. Você reservou um espaço dessa memória e disse, ó, esse espaço aqui é o int QTD batatas. E aí você botou 0 aqui. Aí quando você fez int QTD batatas na panela, você reservou um outro espaço da memória aqui. E como você fez aqui igual a 0, também colocou ele igual a 0. Então aqui é o int QTD panela. E aqui o comando de atribuição, quando você fez esse comandinho aqui de atribuição, ó, o que você fez? Você pegou o seu int QTD batatas, né, e tirou um dele. Como você pega aqui no Leia um valor para int QTD batatas, vamos supor que o cara lá, o usuário, falou, Rose, eu quero que você descasque 5 batatas hoje. Então ele pegou aqui e trocou de 0, ele apagou esse 0 aqui, desse identificador, e escreveu 5 aqui. E aí, quando você veio aqui no comando de atribuição e falou que era ele menos 1, o que você fez? Você pegou o 5 que tinha lá, isso aqui é 5 no momento, menos 1, 4, e quando você fez essa atribuição, você pegou esse valor 4, aí você apagou esse valor 5 aqui da memória e colocou um valor 4 aqui, certo? A mesma coisa aqui, ó, int quantidade de batatas na panela. Como ele começou em 0, você somou 1, 0 mais 1 dá 1. Então, quando ele faz essa atribuição aqui, ele pega 0, que é o valor atual, soma 1 e coloca 1 aqui. Então, esse é o comando de atribuição. O comando de comparação, o que ele pega? Vamos supor aqui você tem o booleano na sua memória, saia clara. E aí esse booleano saia clara, ele começa com falso. Vamos botar ele começando com falso aqui. E aí o que vai acontecer? Ele vai vir aqui nesse lay e vai ler, ô Rose, a sua saia é clara? E aí vamos supor que a Rose respondeu, sim, a minha saia é clara. Nesse momento ela apagou esse F que estava aqui e colocou um V. E depois ela testou aqui, ó, isso aqui é um teste. Ela vê, o Rose, o seu bowl saia clara é igual a V? É igual a V, ó. Então executa esse comando aqui de colocar o avental. Como isso aqui é uma atribuição, ela vai gerar aqui um bowl avental lá na memória do seu computador e vai botar um V para dizer que ela botou o avental, para dizer, ó, botei o avental, certo? Certo. Então é isso, galera. Para a aula de hoje acho que está mais que suficiente. Eu acho que deu para vocês entenderem bem como é que funciona essa coisa muito fácil aqui, que é um algoritmo muito fácil, muito essencial, mas que já dá uma pincelada muito boa em todas as coisas que você precisa saber para construir um algoritmo. E na próxima aula de programação básica, nós vamos começar a implementar esse algoritmo aqui lá na linguagem BASIC. E é por isso que é importante você aprender algoritmo, porque você tendo esse algoritmo montado aqui, e esse algoritmo, por ser agnóstico, não está ligado a nenhuma linguagem de programação, você agora consegue montar esse algoritmo aqui em qualquer linguagem que você esteja programando. E aí pode até implementar essa mesma solução aqui em diversas linguagens diferentes, diversas formas diferentes. E você não aprende a programar uma linguagem, você aprende a programar para todas as linguagens, bastando para isso você conhecer a sintaxe da linguagem que você vai aplicar essa solução aqui. Então é isso aí, galera. Obrigado por quem está acompanhando as aulas de algoritmo. Continue aí no canal. Não se esqueça de assinar nossas playlists, assinar o nosso canal. Se você está gostando do conteúdo, não esqueça de divulgar o conteúdo para os seus amiguinhos, para os seus coleguinhas. E nunca se esqueça, acima de tudo, meu amigo, seja feliz. Se você gostou do que assistiu no canal hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eu preciso de você para continuar criando conteúdo dessa qualidade. E nunca se esqueça, seja
feliz.